Quem nunca ouviu alguém mais velho da família dizer: quando a gente era mais novo, não tinha vacina nem nada, e quando a gente ficava doente, a avó ia lá, fazia um chá com uma erva que crescia lá no quintal mesmo, e a gente logo ficava bem. Mas e aí? Essa sabedoria popular tem fundamento? Na verdade, cada caso é um caso. O ginseng, por exemplo, é comprovadamente um tônico. E o mel possui sim propriedades anti-inflamatórias que podem te ajudar em um resfriado. Mas esses exemplos não podem ser tomados como regra, não podem ser generalizados para qualquer remédio caseiro que existe, usando aquela máxima: se não faz bem, mal não faz. Segundo Anthony Wong, que é médico, pediatra e toxicologista no Hospital das Clínicas da USP, a erva de São João, que é muito utilizada no Brasil, se for tomada junto com remédios antirretrovirais, que são usados no tratamento da AIDS, ou com a ciclosporina, que é usada no combate à rejeição de órgãos transplantados, ou até mesmo pílulas anticoncepcionais, que reduz em 40% a eficácia desses medicamentos. O que eu quero dizer com isso é que o conhecimento dos seus avós não precisa ser jogado no lixo, mas deve ser usado com muita responsabilidade. Eu posso estar sendo muito repetitivo com isso, mas um tratamento prescrito por um médico jamais deve ser substituído por um remédio caseiro, e nem mesmo sobreposto, sem antes ter uma conversa com o seu médico. O grande problema mesmo é quando aquele pensamento de deu certo para tal pessoa começa a servir como um argumento para negar a ciência. No contexto de uma pandemia causada por um vírus que a gente conhece muito pouco sobre, a gente vê montado o palco perfeito para um choque entre achismo e ciência. Em 1918, com a gripe espanhola, apareceram muitos remédios com promessas milagrosas. Teve de tudo um pouco. Um remédio à base de formol, o Oxiform. Teve também o sulfato de quinina, que inclusive provocou desmaios de pessoas no meio da rua, porque em excesso ele é tóxico. E muito charlatanismo. Há rumores de que a caipirinha foi criada na época como uma prevenção à doença. O que acontece é que no desespero, o povo não se importa com o que é, mas querem algo que cure. E isso é muito perigoso, porque o que você acha que é a salvação pode ser na verdade bastante letal. Conforme o Dr. Wong, em 2001, em Hong Kong, 30 pacientes morreram de hepatite fulminante e 70 foram hospitalizados com doenças hepáticas graves. Eles tinham certeza que estavam tomando remédio para os rins, mas na verdade tinham ingerido uma raiz tóxica exatamente para os rins. Falando de remédios milagrosos, se passaram 100 anos da gripe espanhola, mas a mesma coisa não demorou para acontecer com a Covid-19. E esse é o momento para a gente falar da tal cloroquina. Em 23 de julho, a coalizão Covid-19 Brasil publicou um estudo padrão ouro, ou seja, o mais rigoroso possível, na New England Journal of Medicine, que é o periódico com o maior fator de impacto do mundo para a medicina. E esse estudo mostrou que a hidroxicloroquina e a hidroxicloroquina associada à azitromicina não trazem melhoras no tratamento da doença. Quer dizer que usar esse medicamento é expor o paciente às contraindicações. A hidroxicloroquina tem uma margem de segurança de dose muito estreita e pode causar consequências cardiovasculares, gastrointestinais e até no sistema nervoso central graves. E convenhamos, devia ser senso comum que é mais importante a saúde do paciente do que a necessidade de vender uma enorme quantidade de remédio que o governo federal providenciou de uma forma bastante controversa. Não é porque a gente não tem uma opção 100% eficaz que a gente precisa expor os pacientes a mais riscos. No caso da azitromicina, ainda há utilização por ser um medicamento considerado seguro, mas ainda assim mostra-se ineficaz. Esse estudo é um passo importante para chegar numa verdade objetiva. Mas o que é isso? Verdades objetivas, nas palavras de Neil deGrasse Tyson, vêm de um grande corpo de experimentos e também observações. Logo de cara a gente pode colocar em dúvida muitos relatos de que meu tio foi curado com cloroquina ou eu fui curado com cloroquina. A gente precisa pensar num espaço amostral, ou seja, ver um número significativo de pessoas tendo respostas positivas depois de usar o medicamento para tomar conclusões. Porque a gente sabe que ao mesmo tempo, cada organismo reage de uma forma. Existe também o efeito placebo, e a gente também precisa garantir
que não houve qualquer tipo de coincidência. Basicamente, a cloroquina ou hidroxicloroquina, com o que a gente sabe até agora, deve funcionar nas pessoas mais ou menos assim. Não adianta espernear uma opinião que vai contra a ciência. Ela é a nossa única esperança para encontrar verdades objetivas e criar melhorias para a humanidade. Muito está sendo feito, todos os dias. E hoje, diferente de 1918, a gente tem facilidade em disseminar informação. É importante que a gente não cometa o erro de disseminar notícias falsas e achismos, que podem trazer esperança, mas são muito perigosas. E para quem ainda desconfia na ciência, acha que as doenças são coisa da modernidade, um recado. Dizer que antigamente as pessoas viviam mais e melhor ignora a quantidade de pessoas que morria prematuramente, muitas vezes ainda bebês, por doenças que hoje são facilmente tratadas ou são prevenidas com vacinas. Essas pessoas dizem isso e se esquecem que hoje mais pessoas têm direito de viver. Antes, quem conseguia viver somente até uns 10 anos, hoje tem a oportunidade de chegar aos 70. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal. E também ative o sininho para ser avisado quando a gente lançar mais conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.